Então, para dar início a essa atividade de hoje, eu gostaria de contextualizar um pouco, né, esse momento que nós estamos vivendo em relação a tantas mudanças, né? Então, a virtualidade, o excesso de telas para as crianças, o tempo em que os pais estão cada vez mais ocupados, né? Eles estão muito sobrecarregados com tantas demandas, cada um muito ocupado com sua formação profissional. Em geral, os dois pais trabalham, em geral, os pais têm menos apoio, né, dos próprios avós e das famílias, né, de forma mais alargada, né? Então, temos famílias mais nucleares, temos muito mais famílias que migram, estão fora do contato com seus pais, né? Então, moram em outras cidades, tem havido muito essa migração. Então, nós temos pais mais isolados, sem rede de apoio, nós temos pais mais ocupados, mais sobrecarregados de demandas profissionais, de exigências, né? Um tempo em que as pessoas estão muito ligadas também na imagem, né? Em que estão consumindo muita informação pela internet, pelos profissionais aí que estão nas redes, né, postando, divulgando, trazendo elementos. Então, são pais muito informados, né, trazem muitos conteúdos sobre educação, disciplina positiva, uma série de coisas, mas que muitas vezes estão desamparados, né, desamparados no sentido não só da rede de apoio, mas também um pouco perdidos sobre o que fazer com uma criança, com um bebê, numa expectativa muito grande, no ideal muito grande, né? Então, as escolas aí proliferando de uma forma imensa, as escolas integrais, as escolas bilíngues. Então, nós vivemos um mundo, hoje, contemporâneo, onde criar crianças pequenas é um tanto desafiador. Sempre foi, né? Crianças não vêm com o modelo, não vêm com o modo de você saber, né, o que fazer, é uma construção e é um processo, né, um processo de parentalidade, onde isso não vem assim de pronto, não vem sem conflitos e sem dificuldades. E atualmente a gente tem tido uma questão muito importante em relação à aquisição de fala, como um marco importante, onde os pais estão se referenciando, onde os pediatras estão mais atentos, né? Se a criança adquiriu a fala ou não, mas não só, né? Os pediatras estão atentos, às vezes, muito antes, quando a criança não engaja, não faz um engajamento visual, quando a criança tem um certo empobrecimento nas expressões, quando ela tem um atraso no aparecimento do sorriso, é mais séria, quando o balbucio não aparece no período que é esperado, enfim. Então, os pediatras têm estado muito mais sensíveis a esses marcos do desenvolvimento e da comunicação, e o que a gente precisa alertar é de que, sim, existem janelas, existem períodos, existem momentos propícios onde cada coisa vai se organizando e que uma base vai dando sustentação para as outras aquisições, mas, por outro lado, existe também, hoje, um certo exagero, né? Uma certa tendência à patologização, à medicalização da infância. Então, o que é realmente necessário? Aonde é necessário intervir? Aonde é que a gente precisa ter um cuidado? E que cuidado é esse? Será que é um cuidado de ter tantos profissionais assim? Será que é um cuidado de ter um especialista logo de pronto? E qual seria esse especialista? Em que momento? Então, são questões que a gente vai discutir um pouco melhor. Então, o tema de hoje é esse: alteração de comunicação e fala nos 2 primeiros anos de vida. E a gente tem aí, eu como debatedora, sou Daniele Vanderlei, psicóloga, psicanalista, aqui do NIP, coordenadora técnica do NIP, e Gimena Pereira Rio Branco, que é especialista em linguagem. Então, a gente vai passar a palavra agora para ela, né, que ela vai trazer alguns elementos, e a gente vai conversar sobre esse tema. Pronto, continuando.
Quando a Dani me chamou, né, fez esse convite, ela falou, Jimena, vamos falar um pouco, discutir, debater sobre essas alterações de comunicação, de fala, de linguagem, o que é que está no momento certo, o que é que não está da criança. E aí eu pensei de iniciar, né, falando um pouquinho, assim, tentando, de uma forma bem sucinta, diferenciar comunicação, linguagem e fala. E por quê? São coisas, são pontos, são questões distintas, mas que se entrelaçam, né? Mas é muito importante a gente entender essa diferenciação de cada um, mesmo que na criança típica isso vai acontecendo, né, junto, de alguma forma, mas a gente tem que entender um pouco a diferença de cada um, até para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa possível, logo um diagnóstico mais preciso possível, né, e ter mais eficácia nesse resultado. Quando a gente sabe aonde é que está a questão, né, por quê? Porque quando os pais chegam, normalmente, minha filha está com o quê? Nas fonos aqui, sabe? É atraso de fala. Tá, atraso de fala. Ok. Mas o atraso de fala, ele é complexo. Da onde vem esse atraso de fala? Onde é que está o nó, né? Vamos dizer assim. Onde é que está a questão? Onde é que está a alteração real? É na comunicação, na linguagem? Onde é que está? Para que essa fala, que como eu costumo dizer, muita gente costuma dizer, é a cereja do bolo, né? O que a gente conta? Essa fala a cereja do bolo. Depois que está tudo organizado, a gente consegue ter uma fala, uma troca mais eficaz. Então, assim, aonde é que está o nó, a questão, a real alteração, para que a gente possa fazer uma avaliação bacana, um diagnóstico mais preciso e logo uma intervenção mais precisa possível também. Bom, então a gente começando aqui com a comunicação, tem um slidezinho aí, né, Dani? Vou colocar aqui agora. Eu vou começar dando essa diferenciação, né, um pouco de uma forma mais tranquila, eu botei aqui de uma forma um pouco técnica, mas a gente vai fazendo com que seja mais um bate-papo mesmo. Bom, o que é comunicar, gente? O que é comunicação? Né? Aqui a diferenciação que eu coloquei, comunicação, às vezes linguagem, às vezes fala. O que difere uma da outra, por mais que elas estejam ligadas, cada um, né? O que a gente pode dizer um pouquinho de cada uma delas. A comunicação, ela é um processo de troca de informações entre duas ou mais pessoas. Ok, ela é um processo, a comunicação é o que a gente vai trocar com o outro, né? Mas, como o Dani disse, né, antes, não adianta só eu ter o outro para falar, né? Primeiro eu tenho que o quê? Desejar, querer, tem que ter o desejo de falar, né? E esse desejo surge lá desde o início do bebê, né? Bom, então, antes da gente ter alguém para falar, a gente tem alguém para falar, mas a gente tem que ter o desejo de falar, que foi isso que Dani falou, né? Que vem lá de trás, falou bem sucintamente aí. Então, dentro da comunicação, nas funções de linguagem, né, a gente chama da autodirigida, dessa criança que regula o próprio estado, comportamento, o que vai dirigir ao outro, engajamento, que depende do engajamento do outro para regular esse próprio comportamento, né, ela vai esperar a satisfação, o outro vai mostrar um comportamento de desejo para ela começar a fazer algum movimento, né, e depois vem a função instrumental, que ela é utilizada para satisfazer necessidades imediatas, como choro, né, então a gente vem pela função instrumental da comunicação, depois a gente vai surgindo uma função comunicativa mais eficaz, ampliando isso, né, que é a comunicação no contexto social, de negar, de afirmar, de apontar, de pró-imperativa, pró-declarativa, de partilhar interesses, e que aí gera o interesse de compartilhar com o outro. Então, a gente vai ampliando, vai entrando numa complexidade maior, de um nível maior de comunicação, né? Então, a criança que ela começa naquele choro, depois ela começa a apontar, o que a gente percebe, por exemplo, as crianças que estão com risco de TEA, muitas vezes elas não apontam, elas pegam, né, pelo braço, elas não partilham tanto os interesses comunicativos. Não importa como seja feita essa comunicação, se seja através da fala, não precisa necessariamente ser através de uma fala, mas que seja para o gesto, tem o interesse de trocar com o outro, de compartilhar com o outro, para depois chegar a essa função simbólica maior, que é a abstração do pensamento, algo da linguagem mais complexa. Nessa função, né, reguladora, onde tem dirigida ao outro, depende do engajamento do outro para regular o seu próprio comportamento,
A gente estava conversando ontem, por exemplo, na reunião, o quanto que esse ambiente e esse outro está enriquecido, está atento, está sintonizado, está tomando os sinais do bebê como um elemento comunicativo, como uma mensagem a ser decifrada, né? Então, quando a gente fala de comunicação e de interação, a gente tem que estar sempre atento aos dois parceiros, né? E não ao que o bebê tem apenas de aquisição, de atraso, de estar no marco ou não estar no marco. Mas como é esse contexto? Para quem ele fala, para quem ele se dirige, como é que o outro recebe, como é que o outro se situa? Há tempo de espera, há o diálogo se estabelecendo, se constituindo, há uma suposição, há uma leitura dos sinais comunicativos, da gestualidade. Então, tudo isso vai organizando esse processo aí da função comunicativa, né? Só esse adendo, vou ficar fazendo alguns adendos, alguns comentários, e depois, quando a gente terminar, quando a Jimena terminar, a gente passa para discutir isso de forma mais aprofundada. Então, precisa de todo esse movimento anterior para que se chegue lá a algo mais complexo, de uma fala organizada, elaborada, né? Então, a gente tem que estar atento a todo esse contexto, esse mundo familiar e dessa criança, e de quem está com ela, isso mesmo. Bom, indo para... A gente vai falar um pouco da linguagem, o que precisa para mudar. Isso. Bom, e por que a gente vai se comunicar, e aí vem essa organização toda de uma linguagem. Para que a gente tenha vá se organizando em uma linguagem, para que essa fala apareça, né, de uma forma tão eficiente, a gente precisa primeiro receber, ter essa capacidade de compreender o todo, a linguagem, a fala, a percepção auditiva, expressar um processo de produção de palavras fáceis para transmitir uma ideia de mensagem, né, ter um conteúdo desse mundo todo de vocabulário, de relações, categorização, significado das palavras, tem um léxico, semântica, então a gente precisa toda essa organização de um conteúdo, da forma linguística como ela vai se organizar, né, combinação de sujeito, preposição, de verbo, de adjetivo, essa fonologia, morfologia, sintaxe, todo esse desenvolvimento gramatical, para a gente conseguir, né, a gente fazer um uso dessas normas, do uso da linguagem no contexto social, de comunicação social. Então, a gente precisa organizar toda a nossa comunicação, organizar todo esse mundo, essa linguagem, tudo que está aí, né, em todos esses aspectos de recepção, expressão, conteúdo, forma, para conseguir se expressar e estar depois dentro para a fala aparecer. E aí eu queria fazer um outro comentário, né, Jimena? Eu estou ouvindo você, vendo esse conteúdo que é super importante para as pessoas que não são da área, né, da fonoaudiologia, para ter isso mais arrumado na cabeça, mais organizado. Mas quando a gente transpõe isso para a clínica com crianças pequenas, a gente vê uma série de embaraços aí. Por exemplo, a questão do conteúdo, né? Como é que a família apresenta o mundo? Como é que ela se dirige à criança? Será que ela se dirige achando que a criança entende? Será que ela fala do que está fazendo? Será que ela apresenta as situações onde ela está, né? Ela localiza, ela antecipa situações, ela conversa, né? Como é que é essa posição do adulto frente à criança? E aí a gente vê a questão do repertório, né? Que é uma coisa importante quando a gente viu, por exemplo, na pandemia, as crianças chegaram sem repertório, com atraso de linguagem, e que você via que, às vezes, algumas orientações, algum processo mais rápido até, trazia efeitos super importantes, porque a criança estava sem vivência, né? Ela não sabia o que era um posto de gasolina, ela não sabia o que era um mercado, uma padaria, um shopping, ela não tinha esse ir e vir, onde ela podia descobrir as coisas, né? Então, todo esse processo do conteúdo, do vocabulário, das relações e da categorização tem a ver com as vivências que a criança tem, com o modo de apresentação de mundo e como ela circula nesse mundo, né? Então, esse era um comentário que eu queria fazer. Você quer que passe para o próximo? E é interessante essa questão da pandemia, que realmente apareceram muitas crianças pós-pandemia, né? Com muito atraso, né? Com muito atraso na fala, que você está falando dessa do ir, né? Do saber o que é ir no mercado, de pegar aquela fruta, sentir sensorialmente também, para que aquilo
sensorialmente no cheiro, no toque, como isso também traz a questão afetiva, emocional, e isso faz com que ela se organize nesse vocabulário, nesse léxico, que ele possa aumentar, porque está tudo junto, não adianta ela estudar sobre o mercado. Ah, não foi no mercado, vamos ler sobre o mercado. O que é que tem no mercado? O que é que tem no circo? O palhaço, uma pipoca, é diferente da criança que vai à vivência, que vai lá e sente o cheiro da pipoca, e como ela traz aquilo como linguagem, mundo de linguagem, de vivência com o pai, com a mãe, com a avó, que foi, que aconteceu alguma coisa, e ela traz isso para o mundo dela, e ela organiza no mundo da linguagem também, como um todo, a partir de um fator muito maior, não apenas de conhecer, mas de todas as questões de sensorial e emocional e afetiva que estão ali, né, postas, que cada um faz diferente com sua linguagem, com seu mundo, né, então foi uma falta muito grande, e que isso repercutiu muito, não só, porque muita gente fala, porque não teve convivência com outra criança, né, eu tive crianças que tiveram convivência com outras crianças, né, com irmãos, ou ia para o parquinho do prédio, né, ali, mesmo uma coisa pequena, mas estava ali, mas não tiveram vivências fora, e que ainda assim tiveram atrasos, né, e aí eu vou... Super importante o que você está dizendo, que a gente falou também essa semana na reunião. Será que a criança fala porque vai para a escola cedo e começa a falar? Será que a criança que não vai para a escola atrasa a fala? Né? Não. Porque, em geral, as crianças não iam para a escola tão cedo. A escola não é o lugar de produção de fala, o lugar de estímulo à linguagem. A linguagem, ela está desde sempre, desde antes de nascer, né? Então, um contexto rico, linguístico rico, pais que interagem, que supõem, que dão tempo, que estão ali localizando, favorecendo esse discurso se organizar, essa criança não precisa estar na escola. Essa criança não precisa necessariamente de outra criança para aprender a falar. Ela fala pelo desejo de comunicar e pelo ambiente propício isso, que dá a ela essa condição de fala. Né? Então, às vezes, se pensa, ela não fala, está com atraso de fala porque não convive com outras crianças. Não necessariamente. Tem algo aí que tem que mudar de lugar. Será que é a outra criança que vai fazer com que a criança fale? Ou será que é o contexto comunicativo que não está suficientemente rico ou produtivo para a criança poder estabelecer essa fala? Dentro da linguagem tem algumas alterações, né? Eu pincelei só algumas, eu coloquei aí um asterisco no autismo, porque muitas vezes, quando estão no risco, uma criança menor, a gente percebe muito essa dificuldade da intenção comunicativa, da troca, né? Aquela criança mais pálida, mais quietinha, com menos sons, sem contato. Então, assim, essa é o fator de comunicação, de troca, de desejo, é o que de se fazer interessante para o outro, é o que mais a gente percebe, né? Mas, assim, dentro das alterações de linguagem, eu coloquei, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma deficiência intelectual que leva a essas alterações, que podem levar. Aí, como a gente comentou agora da pandemia, né, as faltas de estímulos, tanto externos como internos, como da família, tanto dessa mãe, tanto do pai, tanto, né, que propicia todo esse lugar de linguagem, de mundo, de supor, de colocar essa criança no lugar de sujeito, e esse fator ambiental, que também, na pandemia, a gente percebeu muito, né, todo esse fator ambiental de estímulos externos e internos, como eu disse. Fator emocional, que pode realmente alterar também, distúrbios específicos de linguagem, eu só pincelei uma disfasia, e o distúrbio global de desenvolvimento, tá? Pode passar porque não é o foco isso, e aí a gente vai falar um pouco da fala. Bom, o que é fala, né, assim, de forma bem objetiva, essa cereja do bolo que a gente falou? Na verdade, é como a gente vai articular os sons para produzir as palavras, né? É algo mais físico e mecânico, que envolve toda a produção, percepção do som, que começa pelo como a gente escuta, como a gente discrimina, como a gente percebe, nossa acuidade auditiva, para a gente conseguir produzir isso da forma mais precisa possível, nessa mudanças de consoantes e de sons e de movimentos de boca. Então, a sequencialização de fonemas para a formação dessas palavras. Esse fala é especificamente isso. Então, quais são os distúrbios da fala que a gente
tem, e que a gente tem visto muito, essas crianças que chegam, tá com atraso na fala, e que realmente apareceu, aumentou muito depois da pandemia. E aí eu vou até antecipar, porque é engraçado essa questão voltando, né, na pandemia, com essa questão da máscara, né? A importância do olhar para a boca, de ver o movimento. Quando a gente aprende uma língua, né, o que que a gente faz do distúrbio da fala? Quando a gente aprende uma língua, o que que a gente faz, né? A gente olha muito para a boca da pessoa, a gente aumenta a nossa percepção auditiva, abre nossos ouvidos para ficar esperto, para entender aquele movimento de boca, onde a língua bate, a gente até o olho, às vezes a gente dá uma encolhida assim para ver se enxerga melhor, né? E eu acho que essa questão do uso da máscara, de alguma forma, também repercutiu nesses atrasos que tem motores da fala hoje, corriqueiramente, que a gente está recebendo. Então, eu fiquei pensando nisso, essa questão do uso da máscara, porque as crianças não tinham elas tinham o quê? O auditivo, que de alguma forma também estava atrapalhando, porque você usa uma máscara, você não está escutando tão bem o outro, né? Quem está falando com a máscara. E você não tem a visão, outra área sensorial, porque a gente prende pelas vias sensoriais que a gente tem. Então, se a gente falha no auditivo, porque a pessoa está com a máscara, no visual, que a gente percebe, vai falar a palavra, vamos falar uma palavra em inglês, não sei se falar perfeito, mas think. Então, minha língua bate entre os dentes, think, e faz um sonzinho, e a gente fica bem atento na percepção auditiva, mas também bem atento na boca, e as crianças não tiveram isso também. Além de todo, é um conjunto, mas, assim, a questão da máscara é algo que realmente os pais trouxeram muito, né, pós-pandemia, e é algo importante a gente pensar realmente, porque eles não tiveram essa pista visual, visual e auditiva, né? Bom, então, dentro do distúrbio da fala, a gente tem alguns distúrbios motores, e a gente pode chamar da apraxia da fala, e a gente também, eu não coloquei aí, mas tem o que a gente chama de o atraso motor da fala, que não é uma apraxia, mas é um atraso motor da fala, que aí tem outras formas de diferenciar. Mas, assim, a apraxia, ela é o quê? Ela é uma dificuldade da criança e da pessoa idealizar, planejar, coordenar e executar esse movimento oral ou de fala. Tem umas mais graves, menos graves. O oral é aquele que você assopra, né? O oral é mais sucção, então tem criança que já tem dificuldade na mastigação, e aí, provavelmente, ele vai ter também idealizar, planejar, coordenar e executar esses movimentos da fala. Então, o que é que vem? O p, depois o b, pre, ou pá, eu faço pá, bilabial, depois eu vou tó, que é língua dental, e aí faz uma protrusão de lábio, que é o tó, pá, abre a boca, depois tó, fiz o que eu faço com tó? Elevo minha língua palatal e faço uma protrusão de lábio. Então, quando eu junto os dois, né, tem essa dificuldade de coarticulação. Então, isso a gente tem visto muito nos consultórios. E, assim, é algo engraçado, porque os dois a gente acaba trabalhando muito parecido, né? Mas a apraxia, ela realmente demora mais, é mais grave, a fala fica muito mais ininteligível. Tem a disartria, a gagueira, né? É engraçado que eu também, enfim, tenho tido muitas crianças com uma disfluência, e essa dificuldade do movimento da boca, ou do bloqueio, da repetição. A gente também tem o distúrbio da fala que vem por algumas questões de alterações anatômicas, como a fissura labial, fissura palatina, freio lingual. A gente, outra coisa interessante, eu tenho tido muita criança que não fizeram, né, chama frenetomia ou frenectomia, tanto faz, que é o corte do freio, né, frenetomia. Então, assim, que aparece hoje com uns 4 anos e meio, com algumas dificuldades de pronunciar alguns fonemas, porque esse freio lingual está curto, né, apesar, a gente sabe que é lei, né, hoje você faz o teste da linguinha, mas você não faz, na verdade, né, você só faz uma triagem. No hospital, só é feita uma triagem. Você dá um tempo de 30 dias para você fazer realmente uma avaliação precisa para saber se essa criança ou não precisa desse corte ou não, porque a gente vai ver durante a parte clínica, da amamentação com a mãe, enfim. Então, mas eu tenho algumas crianças de 4 anos e meio que ficaram com esse freio curto e que tem algumas alterações, né, na fala.
A perda auditiva, que pode dificultar, e os transtornos fonéticos fonológicos são as troquinhas fonológicas, como mais comum R pelo L, né? Pera, pela, os encontros consonantais, TR, DR, trabalho, trabalho, dragão, dagão, preto, preto, ou preto, peito, né? Desses encontros todos, que é o PR, BR, enfim, entre outras troquinhas também, que leva a esses distúrbios da fala. Mas o que a gente espera de uma criança que realmente tem esse encaminhamento, em que momento esse encaminhamento deve ser feito, né? Não deve ser passado, porque quanto mais tempo, mais difícil, né? Em todos os sentidos, tanto de neuroplasticidade, tanto de organização, quanto do fator emocional, porque a criança começa a se perceber, ou outra criancinha fala, então incomoda, então uma coisa retroalimenta a outra. Então, é importante que faça uma avaliação cuidadosa, né, quando em certo momento as trocas estão muito grandes, essa fala está ininteligível, ou tem algum fator, assim, que realmente compromete essa comunicação como um todo. Bom, eu coloquei aí com 2 meses, pode começar essas sequências fônicas, vocalizações, depois vem um balbucio mais rudimentar, brinca com sons, o alto balbucio, a criança pode começar a fazer alguns sons. Com 5 meses, já vem uma consoante com vogal, blá, blá, né? E aí, com 10 meses, isso vai se aprimorando. Com 1 ano, a criança já começa essas primeiras palavrinhas dela, gente. Ela já fala mamãe, papai. Então, realmente, é para começar a perceber, né? Com 1 ano, 18 meses, como é que tá essas palavras? Começou a falar o quê? Não, com 18 meses, papá, mamãe. A gente percebe que a partir de 1 ano e 6 meses, aumenta muito mais. Às vezes, realmente, a criança fica muito mamãe, papá, ou bó, né? Com 1 ano, ou até, aí eu botei 18, né? 18 meses, 12, isso. Após 1 ano e 6 meses, a gente percebe um aumento dessas palavras. Mas eu coloquei aí de 30 a 50 palavras em média. Claro, gente, que é uma média, né? Que isso varia, claro, mas a criança com 18 anos, 6 meses, ela já tem que estar falando uma quantidadezinha mínima de palavras e que essa fala já seja mais um pouco que seja inteligível. Com 2 anos, já tem que ter algumas. Em média, eu botei em média 200 palavras. Mas quais são esses fonemas que a gente já espera que a criança tenha com os 2 anos, já esteja falando? Primeiro, os fonemas é o P, os explosivos e os nasais. P, B e o M, né? Porque são os bilabiais. Mamãe, pá, papai, e o Bá, são os primeiros. Mas com 2 anos, além desses explosivos, a criança já tem o T, os línguas dentais T, D, os glotais K, G, M, N, que eu já falei o M, o N, né? O F e o F e o V, normalmente a criança já consegue fazer palavras que possuam esses fonemas. Então, ela já consegue construir uma palavra, por exemplo, pato, pato sai perfeito, né? Quando é uma palavra trissílaba, às vezes ela realmente pode dar uma trocadinha, mas se tiver esses fonemas é mais fácil. Mas ainda assim, com esses fonemas, pode ser que ela troque, porque ela ainda está se organizando nesse número de pedaços, né? Eu chamo assim de pedaços, as sílabas que são os pedaços de eu entender que quando eu falo, por exemplo, panela, né? Pá, né? Lá. Eu tenho 3 pedaços. Mesmo que ela se atrapalhe, né? Que ela entenda que ela tem que entender que ela vai falar, ela vai abrir e fechar a boca praticamente 3 vezes. Então, a criança começa a ter essa noção, não que ela sabe que é trissílaba, mas ela começa a ter essa noção de pedaços. E isso é muito importante. Então, o trabalho dessa percepção de é muito importante, para que ela entenda esses pedaços e ela se organize cada dia mais na perfeição desses sons específicos, tá? E com 3 anos, a criança já faz relatos maiores, né? Relatos simples, mas ela já começa a relatar casos. Então, assim, a gente fez um aparato, né? Bem sucinto aí de um todo, e a gente está aguardando aqui as perguntas, dúvidas, do que puder responder. Joia, obrigada, Nina. Então, eu queria fazer algumas provocações, assim, a partir desse quadro, né? A primeira é que sempre, quando os pais estão com uma busca em relação
uma questão sobre a questão da linguagem, se escuta muito, mas cada criança tem seu tempo, mas ainda tem tempo, a gente está cedo ainda, eu falei com 2 anos e meio, eu falei com 3 anos, né? Então, onde é que mudou isso hoje, né? Quando eu comecei a atender crianças, a gente esperava até 3 anos, né? Então, até 3 anos, a criança podia estar com atraso de fala, sem que necessariamente tivesse uma necessidade de intervenção. Hoje em dia mudou muito, né? Porque a indicação não é esperar até 3 anos, mesmo que a criança comece já a falar, que ela tenha algumas palavras, mas a gente já tem uma orientação de iniciar mais cedo essa avaliação e, às vezes, a intervenção. Outra questão é que, então, tem essa primeira questão, a idade da intervenção e por quê e como, em que momento intervir. A segunda questão, que é separar todo o aparato comunicativo da emissão, da produção de palavras, porque tem crianças que elas podem até falar, e isso tranquiliza os pais, mas elas não estão se comunicando bem, elas não têm uma boa ampliação em termos de recursos comunicativos, gestuais, elas são crianças que, às vezes, não imitam, não fazem um bom engajamento visual, né? Não gesticulam. Então, toda uma comunicação não verbal que também aparece ali, dificultada, uma interação e uma comunicação que não flui. Então, tem essa questão, né, de que não é só o aparecimento de fala, mas todo o aparato de comunicação está ali suportando essa fala, a idade e até onde vai, e também eu vou chamar atenção para o balbucio, porque o balbucio é um elemento hoje importante de uma janela que acena aí para um período de aquisição importante. Então, quando diz até 10 meses, é porque esse período é um período em que, em geral, as crianças adquirem o balbucio, e aquelas que adquirem depois dessa idade, ou de forma muito pouco consistente, depois perdem. E na nossa pesquisa que fizemos lá com a equipe de PISA, a gente valorizou muito, não só o balbucio, a emissão mesmo do balbucio, mas o balbucio social, que é a qualidade do balbucio, o balbucio olhando para o interlocutor, né? Então, isso foi um diferenciador, por exemplo, do desenvolvimento típico e do desenvolvimento do autismo, da linguagem no autismo. Então, o balbucio hoje é um elemento que eu observo com muita atenção e com muita ênfase, porque já é um elemento importante no risco, né? E uma outra provocação é de que transtorno de linguagem é a ponta de um iceberg, né? A gente não sabe o que tem embaixo, mas a maioria dos problemas do desenvolvimento tem problemas de linguagem. Então, quando a gente tem uma criança com atraso de linguagem, não é só dizer que com o tempo ela fala, é que o não falar bem, ou não falar a tempo de produzir um bom contato social, uma boa organização, isso interfere em muitos aspectos. Interfere nas questões emocionais. Então, crianças que não falam ou que não são compreendidas, que não têm uma boa conexão com o outro, elas podem ter maior irritabilidade, mais intolerância à frustração, mais inibição, podem se isolar porque sentem que não são compreendidas, podem silenciar, podem causar uma ansiedade parental e, com isso, haver uma sobrecarga, uma pressão, e elas se fecharem, ter uma ansiedade muito grande. Todo o contexto parental fica afetado com uma criança que atrasa a fala, né? Então, eles podem ou antecipar demais, ou falar pela criança, ou ficar dizendo logo o que ela já sabe, diga isso, diga aquilo, como é o nome das letras, como é o nome das formas, como é o nome das cores, como é o nome do bichinho, e fica repetindo o que já sabe, ou são pais que vão desistindo, vão ficando mais silenciosos, ou pais que ficam muito ansiosos e falam muito rápido, não dando tempo para a criança. Então, tem uma série de embaraços que podem acontecer com alterações de linguagem, sobretudo a socialização. Então, a gente vê que tem crianças que têm atraso de fala ou alguma alteração nesse campo aí, e que, com isso, tem repercussões na socialização, que podem até parecer crianças que têm um autismo, mas que, na verdade, têm essas alterações que precisariam ser melhor estruturadas, né?
Então, a gente vai abrir agora para questões, dúvidas, comentários, para a gente conversar aqui um pouquinho. Tá, bem, primeiro, obrigada a Dani Gimena, esse grupo. Eu sou pediatra e tenho confessar que eu tenho aprendido muito mais com vocês ultimamente, até essa visão mais global. A gente sai da faculdade, antigamente a formação era muito ruim, e eu espero que melhore. Eu acho que o sentido é esse, é ver o paciente de forma global. O que eu queria que Gimena me falasse rapidamente duas coisas, assim, que ela é um pouco sobre a questão da chupeta, se atrapalha ou não a questão do desenvolvimento de linguagem, até que ponto a chupeta pode interferir nisso daí. Às vezes, intuitivamente, eu falo para os pais, eu já vejo a criança que fica com chupeta muito tempo na boca, eu fico imaginando que aquilo deve atrapalhar também de falar. Então, eu não sei realmente se tem alguma importância ou não, eu queria te ouvir. Muito boa pergunta. E se desse tempo, falar um pouco sobre processamento auditivo, que é uma coisa também que a gente não tem muita informação sobre essa questão do processamento auditivo. Não sei se vai dar tempo, mas... Aí é outro, de uma área específica, o processamento já é algo mais... Acho que já é um outro momento. Tá bom. Eu não estou vendo seu nome, desculpa. É Lídia Menezes. Lídia. Lídia. Lídia, muito obrigada. Bom, vamos lá para essa questão da chupeta. Tá? Eu sei que tem uma visão também muito pessoal, cada uma, isso que a gente está falando com o Cláudio, né? Assim, cada profissional tem muito do que é de si também, do que acredita, ok? O que a gente sabe? Que até 3 anos, se essa criança apresentar uma mordida aberta com a chupeta, alguma alteração, até 3 anos, essa mordida aberta, ela retorna, tá? Se você retira a chupeta. Até 3 anos, essa mordida aberta, ela retorna. Mas tudo é isso que você acabou de dizer, é a gente enxergar de uma forma global, interativa, a questão da família, né? É uma mãe que está lá agoniada e a criança simplesmente se acalma com a chupeta, entendeu? Por que ela não pode, às vezes, dar um pouco de chupeta? Se isso faz bem para a criança, faz bem para a família, se cria um lar mais saudável. Obviamente que o excesso da chupeta, excessivamente, não é bom, mas você vai, às vezes, tirando aos poucos, né? Deixando só em um momento de dormir, tira, em um momento que ela está mais angustiada, né? Porque isso vai voltar. Agora, o que acontece? Às vezes eu recebo crianças com 2 anos assim, deixa eu ver, eu recebi agora uma com 2 anos e pouco, que está com muitas trocas, não é? Importantes para a idade, uma fala muito ininteligível, um atraso de fala. E eu sei que aquela chupeta, ele está com chupeta, né? Para ele, aquela chupeta realmente está levando a uma alteração maior. Por quê? Porque todo mundo sabe que você usa chupeta, todo mundo sabe, não, desculpa, a gente não sabe, né? Que a chupeta, ela pode levar, sim, a uma arcada dentária, mordida aberta anterior, né? Um palato mais ogival, ele pode entrar, sua língua pode ficar mais hipotônica, né? E anteriorizada. Então, isso vai comprometer alguns sons da fala, né? Se eu vou falar lá e faço lá, se eu vou falar Gimena, coloca a língua entre as saídas, Zimena. Então, isso, em um contexto, numa fala, isso atrapalha muito uma criança que está em processo de aquisição e desenvolvimento. Então, assim, se essa criança está assim, eu tento entrar em um consenso com a mãe, de ir diminuindo aos poucos, de quanto isso é importante para a mãe, de quanto isso é importante para a criança. Por exemplo, essa mãe, ela tem uma filha e tem gêmeos. Então, assim, é muita demanda para ela. Então, assim, não tem como eu dizer para ela, tire a chupeta. A única coisa que eu posso dizer é que, realmente, para ele, essa chupeta, quando ele tem uma retirada, e a gente percebe nitidamente, há uma evolução, porque você vai trabalhando juntamente com a fono, tônus, força, motricidade, e ele vai melhorar a fala. Mas que ela faça isso com cuidado, né? E quando faça, tem que sustentar um pouco, mas faça com cuidado, pensando nele, mas pensando nela, se ela vai dar conta de sustentar, se esse ambiente vai estar saudável, né? E se eles vão estar bem. Então, assim, eu não sou contra a chupeta, não sou contra, né? Voltando, pode ter alterações, e tem crianças que não têm alteração, não. Tem gente que chupa muito tempo e não tem nada. Pois é, eu queria completar isso aí também. Um bebê, um recém-nascido, ele tem uma necessidade de se organizar, de ter essa questão do prazer, da autorregulação. Então, a chupeta eu acho fundamental. Na verdade, a atividade de sucção é fundamental para o bebê. Se ele não consegue ainda colocar o dedo na boca, mas ele tem a chupeta, ele tem o seio, isso vai organizar, ter essa função, né? De
de organizar esse circuito aí, prazer, desprazer, sono, vigília, regular um pouco o estado dele. Então, eu acho que a atividade de sucção é fundamental para um bebê. Não tenho nada contra a chupeta, acho uma bênção a chupeta, acho a dificuldade a criança que não tem chupeta, porque fica o tempo todo dependendo só do peito, e isso para depois o desmame, às vezes é mais complicado. Agora, é aquela coisa, a chupeta, ela tem uma importância maior quanto menor a criança, e ela vai perdendo essa importância quando a criança vai ficando maior. Então, se a criança tem 1 ano, 2 anos, passa o dia todo de chupeta, como eu trabalhei em creche uma época, você via as crianças que entravam com chupeta, a gente trabalha com isso, vamos guardar a chupeta agora, depois eu dou na hora do soninho. Então, o próprio processo, né, de pausa, de poder dizer agora sim, agora não, né, esses intervalos, tudo isso vai se construindo. Agora, as pessoas têm dificuldade em manejar isso, né, em poder dizer agora sim, agora não, e frustrar a criança. Porque a operação de retirada de chupeta nada mais é do que a operação de frustração, que é extremamente necessária no psiquismo infantil. Só que a operação de frustração não está só com a chupeta, está no seio, está na fralda, está na mamadeira, está na cama dos pais, todos esses objetos que entram aí para dar um suporte à criança, ele vai ser retirado um dia, né? Então, isso é o nosso trabalho, a infância nos demanda um trabalho em torno dessas marcações, dessas frustrações, dessas separações, dessas interdições, né, dessas alternâncias. Então, isso faz parte do trabalho infantil. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Foi um prazer ter vocês. Todos os meses a gente vai fazer essas cestas com bebês, sempre com um especialista de alguma área. Então, quem tem acesso, quem já está no grupo das cestas com bebês, fica lá e receberá os links dos próximos encontros. Quem tem interesse em divulgar para pais, também é um encontro aberto para também essa comunidade, para o pessoal de escola, de formação, né, de outras áreas aí. Então, a gente quer ampliar esse público sempre da mesma forma. O link vai ser dado naquele dia, quem entra, os primeiros 100 tem acesso à aula, quem vai chegando depois vai podendo entrar até ter o processo de liberação da vaga. Então, esse programa é mais um programa relacionado ao PROCIP, que é o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce, um programa que foi lançado há mais de 6 anos, onde a gente tem capacitação de profissionais que dura 2 anos. Então, o primeiro ano do PROCIP é um ano teórico, a gente tem aulas às sextas-feiras e aos sábados de manhã, e o segundo ano é um ano prático, onde a gente tem a vivência mesmo da clínica com bebês, com a intervenção interdisciplinar, com supervisão, com observação de casos. Então, nós temos essa divulgação do curso do PROCIP para o próximo ano, que vai acontecer, né, sempre acontece no início do ano, vocês vão ser informados. A gente vai ter agora a aula com a Ana Marta Ponte, quem tiver interesse em se inscrever no PROCIP, tem também as aulas avulsas, agora vai ter uma aula sobre integração sensorial nos primeiros anos de vida. Né? Então, quem tiver interesse, entre em contato com o celular no NIP, porque a aula vai começar agora às 19 horas, imperdível. A Ana Marta é excelente profissional na área da integração sensorial. Então, um abraço a todos e até a próxima. Obrigada pela presença. Obrigada, Tchauzinho. Tchau. Obrigada.